Bem, gente, bom dia. Bem-vindos para mais uma aula de lições de fenômenos mecânicos. Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 8, que fala sobre energia potencial e conservação de energia. Esse capítulo ele é apresentado no livro do Halliday, 10ª edição. O material já está disponível lá na turma virtual para vocês, também com a seleção de exercícios para ser resolvido e o gabarito do capítulo também para que vocês possam comparar as suas respostas. Ah, hoje a gente vai começar então esse capítulo. A minha pretensão é terminar o assunto já também desse assunto, dessa aula de hoje. E para isso a gente vai começar com energia potencial. Tá? Bem, então, na nossa última aula, a gente aprendeu sobre energia cinética e trabalho. Nós vimos que a energia é uma quantidade física que está, né, ela está em constante em trânsito, né, ela muda de uma forma para outra e ela, no caso da energia cinética, ela está associada com o movimento. E o trabalho, a gente entendeu que é uma forma de transferir energia de um objeto para outro através de aplicação de uma força. Hoje a gente vai aprender ainda sobre energia, mas com um nome diferente. Agora a gente vai aprender um outro tipo de energia, e essa energia é chamada de energia potencial. Tá? Então, quais são os objetivos que eu espero alcançar dentro desse capítulo hoje? Né? Bem, basicamente nessa sessão eu tenho 4 objetivos. O primeiro objetivo é que vocês saibam a diferença entre força conservativa e força não conservativa. Tudo bem? O segundo objetivo é considerar o seguinte, que se nós tivermos uma partícula que ela se move de um ponto para outro ponto do espaço, se a gente quiser saber o trabalho realizado pela força que gerou esse movimento, a gente não precisa conhecer a trajetória, a gente apenas precisa conhecer o ponto inicial e o ponto final. Tudo bem? Depois eu quero que vocês, um dos objetivos que eu espero alcançar é que vocês consigam calcular a energia. Opa, deixa eu fazer errado aqui. Calcular a energia potencial gravitacional de uma partícula ou mais de uma partícula dentro de um sistema que a gente vai chamar de sistema partícula-terra. Vou explicar depois o que é isso. E por fim, eu quero que vocês aprendam, né, saibam como calcular a energia potencial elástica de um sistema formado por uma massa mola. Então, dentro dessa sessão, são esses 4 objetivos que a gente quer alcançar. Mas para isso a gente primeiro precisa entender algumas definições básicas que a gente vai utilizar, tá bom? A primeira definição básica que a gente precisa aprender é o que vem a ser uma energia potencial, né? Então, uma energia potencial, pessoal, ela é uma energia, tá, que está associada à configuração de um sistema de objetos que exercem forças uns sobre os outros. É uma definição tanto quanto complicada, mas dá para você entender com um exemplo bem simples e corriqueiro. Imagine a seguinte situação. Imagina que a gente tem um clássico de futebol, por exemplo, um Repá da vida, e aí você coloca as duas torcidas muito próximas. Você vai perceber que existe uma energia, uma chance real de dar uma grande confusão, concorda? Então, o que a gente está dizendo é que existe uma energia. Então, essa confusão a gente pode chamar de energia e potencial, porque assim, tá, a interação entre os dois sistemas é tão forte que a qualquer momento eles podem começar a interagir. Não de uma forma agradável, mas eles vão interagir. Então, a energia potencial está associada a isso. A interação entre dois sistemas, né, que exercem forças uns sobre os outros. E à medida que eu liberar eles, alguma coisa vai acontecer. Então, por exemplo, eu dei o exemplo das torcidas de futebol, mas se você quiser trazer para um contexto mais físico, para você entender, é o caso a considerar nosso planeta Terra e uma pessoa que vai pular de bungee jump. Então, nesse caso, você tem energia potencial associada.
Só que é curioso porque a gente tem dois tipos de energia, tá? Quais são eles? A gente tem a energia potencial gravitacional e nós temos a energia potencial elástica. Bem, e qual é a diferença de cada uma? A energia potencial gravitacional é uma energia que está associada ao fato de que quando a pessoa pular de bungee jump, então lembre que pular de bungee jump é você pular de um ponto mais alto na direção do chão. Então, quando você iniciar o salto, existe uma tendência natural de você ser puxado para o chão, porque existe a gravidade. A gravidade exerce uma força sobre você. Mas lembra que a gente aprendeu na aula passada que o trabalho é uma transmissão de energia através de uma força aplicada. Então eu tenho uma força aplicada sobre uma pessoa pelo campo gravitacional, essa força transfere uma energia. Então ele está num ponto mais alto, paradinho. Quando ele saltar, ele vai precisar de uma quantidade de energia para começar o movimento e começar a cair. Essa energia no ponto mais alto é chamada de energia potencial gravitacional. E é essa energia que é convertida em energia cinética à medida que ele cai e a sua velocidade vai aumentando. Além da energia potencial gravitacional, a gente tem também a energia potencial elástica, que é responsável agora por fazer o processo inverso, que é quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória no seu salto. Lembra que no bungee jump ele está amarrado por uma corda elástica, então ele vai caindo e vai aumentando a velocidade. Só que chega um ponto que ele está tão rápido, a corda estica e começa a puxar ele. Então, quando essa corda estica e puxa ele de volta, diminuindo a sua velocidade, agora deixa de ser uma energia potencial gravitacional e passa a ser uma energia potencial elástica. Então, na mesma situação, nós temos três tipos de energia. Energia cinética associada ao movimento de queda dele, energia potencial gravitacional associada à altura com que ele está iniciando o seu salto, e a energia potencial elástica ligada à corda que está presa aos seus pés. Então, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje é como calcular essa energia potencial e nós vamos ver que ela facilita a escolha da melhor forma de armazenar a energia disponível. Então, a gente vai aprender sobre isso. Tudo bem? Beleza. Então, vamos considerar um objeto que está sendo levado vamos levantar ou abaixar um objeto, como acontece aqui na nossa figura 8.2. Você tem uma maçã, você vai jogar ela para cima ou ela vai cair. Vamos pensar nessa situação. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é um resultado que a gente obtém, é que o trabalho necessário para fazer essa maçã subir, então vamos desenhar, vamos fazer aqui para entender melhor. Então observem que o nosso sistema é a maçã. Eu tenho o peso da maçã e ela descreve essa trajetória quando ela sobe. Rapidamente vocês conseguem me dizer que o trabalho realizado, deixa eu ajeitar aqui, muito grosso. O trabalho realizado pela força-peso vai ser menos mg vezes essa distância que ela andou, que eu vou chamar de h. Professor, por que deu esse resultado? Porque o trabalho é força vezes deslocamento, mas observem que o deslocamento dela é para cima, enquanto que a força que aponta é para baixo. Como as forças têm direções contrárias, obrigatoriamente o trabalho tem que ser negativo, realizado pela força gravitacional. Agora, na descida, o que acontece é o contrário, né? Vou desenhar aqui, eu tenho o peso e agora ela desce, né? Então, o vetor de deslocamento ele também está apontado para a mesma direção. Então, na descida, o trabalho ele é positivo. Todos conseguem compreender a diferença do porquê o trabalho é negativo na subida e porquê que o trabalho é positivo na descida? Posso continuar?
Beleza. Então, a partir disso, a gente vai tirar um resultado importante, que é o seguinte: no caso de um objeto estando sendo levantado ou abaixado, a gente vai definir que a variação dessa energia que a gente está chamando de energia potencial, ela é igual a menos o trabalho. Professor, por que menos e não mais, como era o caso da energia cinética? Porque lembra que quando a gente falava que o trabalho era igual à variação da energia cinética, a gente tinha duas situações: quando o trabalho era positivo e quando o trabalho era negativo. Quando o trabalho era positivo, qual era a consequência disso daqui, pessoal? A velocidade ela aumenta. Enquanto que aqui a velocidade ela diminui. Certo? Pensando nisso, você pode entender que quando o objeto está subindo, a velocidade dele vai aumentar ou vai diminuir, pessoal? Quando o objeto sobe, ele diminui. Então, à medida que a maçã sobe, a velocidade dele diminui. Então, a variação da energia cinética dele diminui. Por outro lado, a altura em que ele se encontra aumenta. E aí você está tendo um ganho de energia potencial. Então, esse sinal negativo que aparece é justamente para garantir que haja uma variação positiva. Olha, na subida, o trabalho é negativo. Com o sinal da fórmula, a variação da energia potencial é positiva, como a gente espera. Na descida, a energia potencial dele diminui. Então, na descida, o trabalho é positivo. Com o sinal negativo, o resultado dá um sinal de menos. Significa que a energia potencial está diminuindo. Tudo bem? Por isso que a gente coloca esse sinalzinho de menos na frente da fórmula 8.1, que é justamente para garantir o balanço energético do nosso sistema. O mesmo é válido para o sistema massa-mola. Você vai ver que o trabalho realizado pela força elástica, ele também vai ser igual a menos a variação da energia potencial elástica. E a gente vai aprender cada uma delas daqui a pouco. Alguns pontos importantes que a gente precisa destacar para que a gente entenda o que é uma energia potencial, tá? E como estudar isso. O primeiro ponto é que quando a gente fala a palavra sistema, a gente tem que entender que ele é formado por pelo menos dois ou mais objetos. E quando a gente fala que uma força age entre um objeto, por exemplo, um bloco, ou um carro, uma pessoa, a gente tem que entender que essa força ela age sempre entre um objeto e o resto do sistema. Normalmente, e aqui eu vou colocar, a gente se refere a esse sistema como sendo o objeto e é o planeta Terra como um todo, tá? Que é justamente para a gente fazer a interação desse objeto com o planeta. Então, outra coisa que a gente precisa entender é que quando a configuração muda, então se o nosso sistema muda, a força ela realiza um trabalho. Opa, deixa eu pôr isso para esse canto. A força ela realiza um trabalho que converte a energia cinética em um outro formato de energia. Então imagina que você tem o seguinte sistema: uma maçã no alto de um prédio. Então quem é o sistema é a maçã e o planeta Terra por causa do campo gravitacional. À medida que essa maçã começa a cair, o nosso sistema está sendo reconfigurado, porque a altura da maçã está mudando em função da força-peso. Consequentemente, você tem uma variação, né, da energia cinética. Só um instante. Quando a mudança de configuração é desfeita, então digamos que eu pegue essa maçã e leve lá para o alto do prédio novamente. O que acontece?
A força transfere energia no sentido oposto e realiza um segundo trabalho. Então, se eu tenho um objeto numa configuração e ele muda, realiza um trabalho. Então, eu pego de um ponto para outro, realizei um trabalho e mudei a configuração de energia. Se eu volto para o mesmo ponto, eu reconfigurei o sistema para o seu estado inicial. E o que isso significa na prática, tá, gente? Significa que a energia cinética do objeto ele pode ser transformada em outras formas de energia e vice-versa. Isso é interessante porque agora a gente está descobrindo uma forma de alterar a configuração de um sistema sem levar em consideração forças, olhando apenas para uma característica dele, que é a energia que ele tem. Então, digamos que você tem um sistema formado por 2 ou mais objetos, e aí você só conhece a energia desse sistema. Dependendo de como ele está configurado, você pode trabalhar nele de tal maneira e mexer nele de tal forma que você vai saber o que aconteceu só olhando para a energia. Ah, parte dessa energia foi para cá, parte dessa energia foi para cá, e assim você reconstrói tudo que tinha naquele sistema. Para isso, a gente tem que usar um princípio que chama de conservação de energia. Agora, para a gente estudar isso, a gente tem que compreender que existem 2 tipos de forças na natureza. O primeiro tipo de força que existe é o que nós chamamos de forças conservativas. O que são forças conservativas? São forças que, quando você calcula o trabalho dela de um ponto, para levar um objeto de um ponto A para o ponto B, ele é exatamente igual a menos o trabalho realizado por essa força para trazer essa partícula do ponto B para o ponto A. Então, para ficar mais prático, vamos dizer assim, eu tenho aqui o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. E aí eu apliquei uma força para levar um objeto desse ponto para cá. Eu estou só desenhando o caminho, tá? Então, digamos que para eu levar ele desse ponto para esse, eu gastei um trabalho que foi calculado como força vezes o deslocamento, tá? Deslocamento 1. Agora, se eu pego essa mesma força, com mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, para trazê-lo de B para A, eu vou realizar um trabalho 2, que vai ser calculado por força vezes o deslocamento 2. Se essa força ela é dita conservativa, a quantidade de energia que eu gastei para levar ele do ponto A para o ponto B, ela tem que ser igual a menos a quantidade de energia que eu trouxe do ponto B para o ponto A. É como se fosse assim, se eu gastei 10 joules para te levar por 10 metros, para trazer você desses 10 metros eu gasto menos 10 joules só porque está no sentido contrário. Tá? Então, quais são exemplos de forças conservativas que a gente tem? Força gravitacional, força elástica. Lá em Física 3 a gente vai conhecer a força elétrica, a força magnética, e aí a gente vai ver que são forças conservativas. Então, nesse caso, quando você tem forças conservativas associadas, você tem a definição de energia potencial, tá bom? O atrito é uma força conservativa? Não. Por que o atrito não é uma força conservativa? Porque a energia perdida por atrito você não consegue recuperar fazendo o caminho inverso. E aí a gente cai no outro caso, que é o de forças não conservativas. Então nós temos forças não conservativas, que são forças onde o trabalho realizado para levar o objeto do ponto A para o ponto B não é igual a menos a volta. Então, por exemplo, a força de atrito, força de arrasto, normalmente forças dissipativas, tá? São forças que acabam transformando a energia cinética em uma outra modalidade de energia, energia luminosa, energia sonora, energia térmica, né? São tipos de energia em que você perde e não tem como recuperar. Por isso são chamadas de forças não conservativas. A força de atrito, ela transforma a energia cinética em calor. E é bem simples, basta você esfregar uma mão na outra que você vai ver que a energia cinética do movimento das suas mãos
vai ser rapidamente transformada em calor, uma vez que você vai sentir sua mão quente. A mesma se você fizer sobre uma superfície, na sua mesa, ou onde você estiver estudando aí agora. Agora, como a força de atrito não transforma o calor em energia cinética, ou seja, eu não posso pegar o calor emitido pela força de atrito e fazer com que algum objeto ande. Então, o que a gente fala? A gente fala que a força de atrito é uma força não conservativa e, consequentemente, a energia térmica não é uma energia potencial. Tudo bem, pessoal? Posso seguir adiante? Perfeito. Bem, o legal é que quando você tem num sistema apenas forças conservativas, e isso é fantástico, o que acontece? Quando a gente está apenas com forças conservativas, muitos dos problemas físicos eles podem ser simplificados. Por quê? Porque a energia nesse sistema conserva. Você tem conservação de energia. Gente, isso é um princípio fundamental da física que facilita demais a nossa vida. Não só no nível de ensino de graduação, mas até a nível de pesquisa. Pessoas que estudam física de partículas utilizam o princípio de conservação de energia para estudar como são as partículas fundamentais do universo. Você colide duas partículas, então você sabe a energia antes do sistema e você sabe o que deveria encontrar depois dessa colisão. E aí você vê, compara nos resultados experimentais e você fala, opa, tem energia a mais ou tem energia a menos. Se tem energia a mais é porque surgiu alguma nova partícula. Se tem energia a menos é porque alguma coisa desapareceu. Então é assim que o físico ele trabalha no estudo de física de partículas. Então, não só em física de partículas, em outras áreas da física também e até mesmo na engenharia, tá bom? Então, quando você tem apenas forças conservativas, o que a gente pode dizer? Que o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de um percurso fechado, ele é nulo. O que quer dizer? Simples. Para eu calcular o trabalho para sair do ponto A, chegar até o ponto B e depois trazer de volta para cá esse objeto, a quantidade de energia necessária é zero. Como assim, professor? Imagine que você levante agora o seu tablet, o seu celular, o seu notebook. Você levanta até uma altura e depois você desce ele exatamente para o mesmo ponto. Fisicamente, significa que você não gastou energia nenhuma, porque o trabalho realizado pela força gravitacional, nesse caso, o trabalho realizado apenas pela força gravitacional, é nulo, porque ele é uma força conservativa. É claro que você teve um esforço físico para fazer, porque as forças que envolvem na movimentação dos músculos do seu braço, elas não são conservativas. Você teve um gasto de energia, mas o trabalho realizado pela força-peso ele é zero. Por isso que a gente fala que é um sistema conservativo. Então, e como consequência deste resultado, o que a gente conclui, o que eu acabei mostrando para vocês, é que o trabalho realizado por. Peguei aqui o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida por ela. Ou seja, eu não preciso conhecer o caminho que o objeto fez. Eu só tenho que conhecer o ponto final e o ponto inicial. Tá? Então, nas duas figuras, elas mostram bem isso para a gente. Na primeira figura, você tem uma partícula que se desloca do ponto A para o ponto B, e ele faz dois caminhos. Então, o caminho 1 na cor laranja e o caminho 2 na cor roxa. Se a força ela é dita conservativa, o trabalho ele não vai depender. Então, não importa se eu fizer esse trajeto. Deixa eu ajustar aqui. Não importa se eu fizer esse trajeto. Se eu fizer esse trajeto
Se a força é dita conservativa, o sistema vai ser sempre a mesma energia. Tranquilo? Agora, como consequência disso, o trabalho realizado dentro de um percurso fechado, então o quanto de energia que eu gastei para sair desse ponto, para voltar para o outro ponto, esse trabalho vai ser sempre nulo. Ou seja, não dependo da trajetória. E isso é legal porque quando você olha, você pode imaginar que nesse ponto você tem uma configuração e aqui você tem outra configuração. E aqui você pode usar o princípio de conservação de energia para saber o antes ou o depois, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho, resolvendo os exercícios. Tá bom? Então, matematicamente, num sistema conservativo, o trabalho realizado para levar a partícula do ponto A até o ponto B é igual ao trabalho realizado para levar a partícula do ponto B até o ponto A. Então, olha, o que isso nos permite? Esse resultado permite que a gente possa substituir, então permite substituir uma trajetória bem complicada por uma trajetória mais simples, se apenas tiverem forças conservativas envolvidas no sistema. Então, olha só, nós temos um pedacinho aqui, uma caixinha, e vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso nesse caso. Então, aqui está o peso. Eu quero saber quanto que é o trabalho realizado pela força-peso ao longo desse trajeto que ele descreve, até chegar ao ponto B. Veja que é uma trajetória bastante complicada e a gente não saberia como calcular essa trajetória, porque não é uma trajetória retilínea. Mas, felizmente, a nossa força-peso ela é uma força conservativa. Então, eu posso calcular o trabalho apenas conhecendo o ponto inicial e o ponto final. Veja que a distância entre esses dois pontos é exatamente essa altura. Concordam? Então, o trabalho realizado aqui, eu posso dizer que o trabalho realizado pela força-peso é essencialmente o peso vezes a altura. Força vezes deslocamento. É como se o objeto tivesse andado assim, ó, até chegar aqui. Então, na verdade, deixa eu melhorar. É como se ele tivesse feito esse trajeto para cá e depois descido. Ah, professor, e ao longo dessa trajetória, por que você não calculou o trabalho nele? Porque veja que todos os pontos aqui, ó, a força sempre vai ser perpendicular à trajetória. Então, na horizontal, o peso e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus, mas ângulo de 90 graus é zero. Então, o trabalho realizado na horizontal é zero e o trabalho realizado na vertical é feito por essa expressão. Resumidamente, mgh. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que significa forças conservativas e não depender da trajetória? Posso seguir adiante? Posso continuar, pessoal? Beleza. Só respondendo à pergunta do Davi. Sim, Davi, eu estou gravando, tá? Depois eu vou disponibilizar a videoaula, tá bom? Para que a gente possa compreender melhor o que foi apresentado para vocês, eu trouxe um exemplo. Na verdade, eu trouxe uma questão do livro. É a questão número 6. Então, nessa questão, eu vou dar um zoom out aqui, para vocês puderem ver melhor. Todos conseguem ver o enunciado da questão? Eu vou ler ele, tá bom? Mas só queria saber se todo mundo consegue ver pelo menos a figura. Estou imaginando que sim. Então, vamos lá. Beleza. Então, na figura 8.31,
que é exatamente a figura que aparece aí para vocês, a gente tem um pequeno bloco de massa M igual a 0,032. Então, a primeira coisa que a gente faz é, vamos começar a marcar as informações que são importantes. Eu vou dar um zoom para ficar melhor, para dar a marcação, tá bom? Depois eu ponho a figura aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, nós temos um pequeno bloco cuja massa dele vale 0,032 kg. Pode deslizar por uma pista sem atrito. Essa informação é importante. Que forma um loop com R de 12 centímetros, no raio de 12 centímetros. Aí ele continua dizendo o seguinte, que o bloco ele é liberado a partir do repouso. Outra informação importante para a gente. A uma altura H de 5 Rs. Então, eu vou só colocar aqui do lado, vamos lá. A massa dele é de 0,032 kg. O raio do loop é de 12 centímetros, ou melhor, 12 vezes 10 a menos 2 metros. Eu já estou convertendo, né? E ele fala que a altura em que eu soltei ele é de 5R, que é 5 vezes 12, daria 60 centímetros, ou 60 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Eu estou só anotando isso para que eu não esqueça essas informações. Então vamos lá. Então, diante disso, ele faz algumas perguntas. Primeiro, ele pergunta qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando o bloco se desloca do ponto P para o ponto Q. Depois, para o ponto mais alto do loop. Depois, ele fala o seguinte: se a energia potencial. Deixa eu liberar aqui. Aí ele fala: se a energia potencial gravitacional do sistema bloco Terra é tomada como zero no ponto mais baixo do loop, qual é a energia potencial quando o bloco se encontra? Então ele quer saber qual é a energia potencial quando o bloco se encontra no ponto P, no ponto Q e no ponto mais alto do loop. E por fim ele fala o seguinte: se em vez de simplesmente ser liberado o bloco, o que aconteceria se ele recebesse uma velocidade inicial para baixo ao longo da pista? As respostas do item A até o item E permaneceriam a mesma, aumentariam ou diminuiriam? Então ele quer saber se aumentam, diminuem ou permanecem a mesma. Todos conseguiram acompanhar comigo o raciocínio? Bem, agora a gente vai ver a figura e a gente vai começar a identificar as informações que ele deu. Então, o que ele fala é que um bloco, e aí eu vou desenhar aqui, deixa eu... Nós temos um bloquinho, a pista é sem atrito e a gente quer saber qual é o trabalho realizado pela força gravitacional. No caso, ele está falando da força peso. Então, o peso é igual a mg. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Então eu vou identificar com cores diferentes cada um dos itens para que vocês possam compreender. Na cor azul, ele quer saber, esse é o item A. Na cor preta, deixa eu ver aqui, o ponto mais alto. Então aqui é o item B, quando ele estiver bem aqui. Aqui é o item A. E vou fazer na cor verde, que é o item C. Tá. Então vamos fazer o item A e o item B primeiro, tá bom? Para que a gente possa fazer esse item, a gente tem que começar a desenhar umas coisinhas aqui para entender melhor. Primeira coisa é, todos concordam que como não tem atrito, o nosso sistema é o sistema formado pelo bloco e o planeta Terra. Por que o planeta Terra? Porque a gente está levando em consideração o campo gravitacional envolvido. Todos concordam comigo, sim ou não? Perfeito.
Então, dito isso, agora a gente pode calcular. Veja que para encontrar o trabalho realizado pela força gravitacional ou força-peso, ele vai sair deste ponto, então aqui é o início e aqui é o fim da trajetória. Então ele estaria andando toda essa trajetória que eu estou desenhando em vermelho. O problema é que é uma trajetória não linear. Então aquela fórmula de trabalho vezes o deslocamento ao longo desse trajeto, ele não serviria para a gente. Para isso a gente vai fazer o uso do que a gente aprendeu na aula de hoje. A força-peso, ela é uma força conservativa. Então, para eu calcular o trabalho realizado para ela, basta eu conhecer o ponto final e o ponto inicial. Então veja que eu tenho que, de fato, encontrar quanto que é essa distância. Então, para isso, eu vou fazer um traçado aqui, ó. Ok? Então veja que essa distância é R, ó, e essa distância total é H. Mas olha quanto que ele andou. Vamos ver quanto que ele andou. Deixa eu pôr no vermelho aqui. Todo mundo concorda que ele andou essa altura aqui, ó? Todos conseguem ver? Que é como se ele tivesse realizado essa distância horizontal, vertical. E essa distância, ela é essencialmente quanto? Peço desculpa. Essa distância, ela é H menos R. Certo? Deixa eu dar um zoom out aqui. H menos R. Ok? Então, como que vai ser o trabalho realizado por esse objeto? O trabalho realizado por ele vai ser força, que no caso é o peso, vezes o deslocamento, que nesse caso, quanto que é? Vamos lá. O peso é mg. E o deslocamento? H menos R. Então agora basta você substituir os valores que o problema deu e você encontra o valor desse trabalho. Deu para entender, pessoal? Então a massa a gente tem aqui, a aceleração da gravidade 9,8, H a gente sabe quanto é e o R a gente sabe também quanto é. Então é só fazer uma continha. Preciso substituir os valores ou vocês podem continuar resolvendo os valores aí? Posso seguir ou vocês conseguem substituir e encontrar os valores exatos? Vou continuar, tá bom? No item B, o que a gente tem? Bem, no item B, ele quer saber quanto que é o trabalho realizado para levar esse bloquinho até o ponto mais alto da trajetória. Então é o mesmo problema, só que a gente vai considerar agora uma outra altura. Eu vou pegar aqui no pontinho e vou trazer para cá. Então, olha, quanto que é o trabalho? Eu fiz bem torto, deixa eu ajustar. Beleza. Então agora eu vou considerar essa altura que aparece aqui. Deixa eu trocar de cor para que ela fique melhor. Vou pôr ela nesse verde limão aqui. Tá bom? Beleza. Então essa altura agora, ela vale quanto, pessoal? Essa altura, bem, é só a gente olhar, né? Se aqui é R, aqui também é R. Então aqui é 2 R's. Então essa altura ela vai ser H menos 2 R's. Certo? E como que a gente faz de novo? Da mesma maneira, pessoal. O trabalho realizado vai ser força vezes o deslocamento. A força é a força peso mg e o deslocamento h menos 2r. Tudo bem? Todos entenderam? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Então, a gente já resolveu o item A, já resolvemos o item B. Agora ele fala o seguinte. No item C, então vamos lá. Se a energia potencial
do sistema bloco terra é tomada como zero do ponto mais baixo do loop, qual é a energia potencial quando o bloco se encontra no ponto P, no ponto Q e no ponto mais alto do loop. Para que a gente possa resolver essa questão, a gente tem que fazer o uso daquele resultado da equação 8.1, que a variação da energia potencial ela é menos o trabalho da força. Veja que a gente ainda não aprendeu uma expressão matemática para calcular diretamente a energia potencial. Por isso que a gente vai fazer uso desse resultado. Então, no item C, ele quer saber o seguinte, a gente tem que considerar que a energia nesse ponto, então eu vou chamar de U inicial, é zero. Ele está falando que aqui é zero. Ele quer saber quanto que é a energia nesse ponto, certo? Depois ele quer saber quanto que é a energia nesse ponto. Tá? Eu estou usando o mesmo desenho para que vocês possam estar me acompanhando, tá? Então vamos lá. Então, para isso, a gente vai ver o seguinte. Bem, eu não calculei o trabalho, então variação da energia é energia final menos inicial igual a menos o trabalho realizado para trazer o bloquinho até esse ponto. Então vamos lá. O bloquinho está no ponto P e eu quero considerar o ponto mais baixo da trajetória, que é onde eu estou marcando aqui na caneta na cor azul. Então, olha, quanto que é a distância? É literalmente a altura H. Então, o trabalho vai ser mgh. Mas ele fala que no ponto mais baixo, essa energia potencial ela é zero. Ok? Então, a energia potencial ela vai dar a... mas observem que aqui a gente tem que considerar o seguinte. Ele quer saber qual é a energia potencial quando o bloco se encontra no ponto P, assumindo que o bloquinho, que no ponto mais baixo é zero. Então, esse trabalho, na verdade, a gente teria que calcular ele para trazer o bloquinho daqui para levar ele lá para cima. Então, teria um sinal de menos, porque eu estou no sentido contrário, né? A força-peso é apontada para baixo e o deslocamento para o ponto P ele está apontado para cima. Então, aqui entraria um sinalzinho de menos. Menos mgh. Lembrando que esse menos que aparece é porque o bloco está subindo. Tudo bem? É o que a gente está considerando. Então, essa energia potencial ela vai ser menos com menos dá mais mgh, que é uma fórmula que vocês já conhecem. Eu poderia utilizar ela direto, mas eu não utilizei porque a gente não apresentou ela ainda. Então, para você saber o valor da energia potencial gravitacional, basta você usar a expressão mgh, tá? Onde h é a altura no ponto P. Mas você pode entender sempre esse h como sendo a altura com relação ao seu ponto de origem, ao seu ponto de referência, onde a energia potencial inicial é zero. Normalmente a gente põe no chão como sendo zero e no ponto mais alto como sendo h, tá bom? Então, o item C, basta você substituir o valor de M, de G e H e você encontra. No item D, ele quer saber quando o bloquinho encontra no ponto Q. Ora, agora a gente pode usar o resultado direto. Vai ser M, G, R, porque agora a altura com relação à origem é R. E no ponto mais alto da trajetória, o item E seria MG 2R. Porque essa distância bem daqui é de 2R. Deu para entender, pessoal, por que deu cada uma dessas expressões? Podemos continuar? Eu não substituí os valores numéricos porque eu vou deixar essa tarefinha para vocês. O importante é entender o conceito e como a gente resolve, tá bom? Beleza. E no item F, ele pergunta o seguinte, se em vez de liberarmos o bloco e se em vez de soltar do repouso a gente desse uma velocidade inicial, digamos que eu jogue com uma velocidade inicial, deixa eu pegar uma cor bem fácil de vocês visualizarem aqui. Eu peguei e joguei isso aqui com uma certa velocidade inicial.
Vocês acham que todas essas contas que nós fizemos, elas iam mudar os resultados? Ou ia permanecer a mesma coisa? Ou ia diminuir ou ia aumentar? O que vocês acham? Quem acha que ia mudar, quem acha que não ia ser a mesma coisa? Diga lá. O Vitor acha que vai mudar. Mais alguém concorda com o Vitor? Só o Vitor se manifestou? Tudo bem. Observem o seguinte, eu vou voltar lá no item A. Veja, nessa expressão, entrou alguma coisa de velocidade na história? O trabalho dependeu da velocidade? A gente só usou força e deslocamento. No item B, entra alguma coisa? Força e deslocamento. No item C, entra alguma coisa? Massa, gravidade e altura. No item D, massa, gravidade e altura com relação ao ponto que a gente escolheu. E no item E, massa, gravidade e altura com relação ao ponto que a gente escolheu. Veja que em nenhum momento entrou a velocidade na jogada. Isso quer dizer, então, que mesmo se o bloco tivesse uma velocidade inicial, os resultados não iriam alterar. Tudo bem? Permaneceriam exatamente o mesmo. A energia potencial ela está associada apenas à altura, não está associada à velocidade. Você poderia afirmar que a energia cinética do objeto mudaria, mas a energia potencial dele não, permanece exatamente a mesma. Tudo bem? Agora, a energia total do sistema, ela mudou, mas a energia potencial, ela não muda em nada. Deixei essa folha em branco, achando que eu ia usar ela, não vou usar, deixa eu tirar. Beleza. Tá. No modo geral, a gente calcula o trabalho realizado por uma força qualquer utilizando a expressão 8.5, onde aqui nós temos apenas a posição inicial e a posição final. Então, aqui é uma força genérica, tá? Pode ser a força peso, pode ser qualquer outra, pode ser a força elástica. Então, essa é a maneira matemática de você calcular o trabalho usando, né, forças genéricas. E a gente usando aquela relação que a variação da energia potencial é menos o trabalho, a gente chega a uma expressão para calcular a energia potencial, como sendo menos a integral da força vezes o deslocamento do ponto inicial até o ponto final. E se a gente fizer alguns pequenos ajustes, por exemplo, ao invés de x, a gente utiliza y. Por quê, professor? Porque normalmente está associado com deslocamentos na vertical. E se a gente considerar essa força como sendo a força peso, né, substituindo aqui dentro, a gente vai encontrar que a energia potencial gravitacional, ela tem exatamente essa expressão mgy ou também mgh, tá? Então, normalmente, essa é aquela situação em que você tem um eixo de referência y, você escolhe a origem desse eixo como sendo a energia zero, então você está calculando a energia potencial desse objeto sempre com relação à altura em que ele se encontra. Deixa eu desenhar aqui a altura. Tá bom? Então aqui ele tem uma energia do tipo mgh. Tudo bem, gente? Posso continuar? Então a energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-terra depende apenas da posição vertical ou altura
da partícula em relação à posição de referência. Então, a energia potencial dessa nossa partícula bem aqui, ela só depende dessa altura com relação a essa origem. Mais nada, não depende de velocidade, tá bom? Só depende da altura. Isso quando a gente fala de energia potencial gravitacional. E se nós utilizarmos o mesmo procedimento, mas considerando que aquela nossa força que aparece na expressão é a força da lei de Hooke menos Kx, você vai ter que a variação da energia potencial elástica é igual a menos isso daqui que aparece, pessoal, é o trabalho que a gente viu, tá? É o trabalho. Então, colocando a força aqui dentro, ó, a gente vai resolver essa integral. Então, o K, esse menos que aparece é da lei de Hooke, menos Kx. Esse menos com o menos que está aqui fora se vira um sinal positivo. O K é uma constante, sai da integral. E uma integral do tipo x dx, é a integral mais simples, ela é uma integral do x quadrado. E aí eu faço uma pequena observação, que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, é o seguinte: se você sabe derivada, você sabe integral, tá? Por quê? Porque você resolver uma integral é encontrar uma função cuja derivada dá o que está aqui dentro. Então, por exemplo, a integral de x dx, quanto que é? A integral de x dx é x quadrado sobre 2. Por que, professor? Mais uma constante, né? Vamos pôr assim. Por quê? Porque se você derivar esse resultado, vamos derivar x quadrado mais uma constante, d dx. Derivada, eu acredito que vocês já sabem. Quanto que é a derivada de x quadrado? A derivada de x quadrado é 2x dividido por 2, porque é um númerozinho que está aqui, mais a derivada de uma constante, que é zero. Então, olha, simplifico, isso dá x. Então, resolver uma integral é você encontrar uma função cuja derivada dela dá exatamente o integrando. Tudo bem? Só uma pequena aula de cálculo de integral. Claro que as integrais elas não são simples, como eu coloquei aqui. À medida que a integral vai ficando mais complicada, a gente aprende técnicas de integração, separação de variáveis, integração por partes, mudança de variáveis, substituições trigonométricas, algumas outras substituições que a gente vai utilizando, e para isso a gente faz no curso de cálculo 1. Por isso que é importante, primeiro, compreender a definição de integral e depois aprender as técnicas para se resolver. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tem que encontrar no final qual é a função cuja derivada dá o que está dentro da integral. Beleza? Vamos voltar para a aula aqui, porque eu já fugi um pouquinho do assunto. Vou apagar essa observação aqui, porque vai estar gravado, depois vocês podem assistir de novo. Então, vamos lá. Então, quando você resolve essa integral, você acha que é x quadrado sobre 2, e aí, para resolver a integral, você usa o teorema fundamental do cálculo, que é o valor final menos o valor inicial. Então, você chega a um resultado da energia potencial elástica. Você vê que a energia potencial elástica ela é meio de kxf ao quadrado menos meio de kxi ao quadrado. Se você lembrar da nossa aula passada, o trabalho realizado pela força elástica era meio de kxi ao quadrado menos meio de kxf ao quadrado, onde esse xi e xf é a posição inicial e posição final da mola. E se a gente toma como referência a posição inicial dela como sendo uma mola relaxada, né, ou seja, quando ela não está nem esticada e nem comprimida, essa energia potencial elástica ela fica numa expressão bem simples de meio de kx ao quadrado. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Posso seguir adiante? Então vou lá, vou continuando. Eles não estão falando. Conservação da energia mecânica. Vamos falar um pouquinho de conservação da energia mecânica, porque essa é uma parte bem legal, tá?
porque é agora que a gente começa de fato a brincar de resolver problemas físicos usando tudo do ponto de vista de energia. Então, quais são os objetivos que a gente vai tentar alcançar aqui, tá bom? São dois. Então, primeiro, depois que a gente conseguir definir claramente quais são os objetos que fazem parte de um sistema, o que a gente tem que saber? Saber que a energia mecânica ela é a soma da energia potencial e da energia cinética dos objetos. E então, assim, a gente vai ver que a energia total. Opa, deixa eu pegar aqui minha caneta, que eu peguei aquele errado. É energia cinética mais energia potencial. Só um minutinho, pessoal. Pronto, vamos lá. Então, a outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte: é que no caso de um sistema isolado, e aí eu vou explicar o que é um sistema isolado, em que existem apenas forças conservativas, a gente pode aplicar a lei de conservação da energia mecânica, tá? Para quê? Para relacionar a energia potencial e a energia cinética antes, né, iniciais e finais, ou seja, posteriormente. Então eu posso estudar um sistema antes, comparar o antes e o depois e a partir disso obter respostas, por exemplo, qual era a altura, ou qual era a massa, ou qual é a velocidade, ou enfim, ou qual é a constante da mola. Para isso a gente vai usar o princípio de conservação de energia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a energia mecânica de um sistema, ela nada mais é do que a soma de todas as energias que envolvem dentro do nosso sistema do ponto de vista mecânico. Então, a energia mecânica é toda a energia associada a movimento. Então, a energia cinética, a energia potencial elástica ou gravitacional. Né? Então, dentro dessa energia U aqui que aparece, eu posso ter só energia gravitacional ou só energia elástica ou a soma das duas. Eu posso ter os dois casos, tá bom? A outra coisa que a gente vai entender é que o trabalho realizado por forças conservativas, ela aumenta o valor da energia cinética e diminui o valor da energia potencial. A gente já viu isso. Então, consequentemente, se a gente lembrar que variação de energia, então aqui o que eu tenho? Energia cinética final menos energia cinética inicial. O que eu tenho na variação de energia? Variação de energia potencial final, variação de energia potencial inicial. Se eu organizar, então para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar na cor vermelha tudo que for final e tudo que for inicial eu vou colocar na cor azul, tá? Então, olha só, de um lado eu tenho a energia cinética final menos energia cinética inicial. Do outro eu tenho menos energia potencial final menos energia potencial inicial. Então, eu vou jogar o inicial para um lado e o final para o outro. Vocês vão ver que organizando esses termos, o que nós vamos ter aqui é que a energia cinética final menos com mais dá menos. Então, quando eu jogar para cá vai dar mais. É justamente esse ladinho aqui, ó. E do outro lado, o que eu vou ter é energia cinética inicial mais energia potencial inicial. É justamente o que está aqui. É só você organizar os termos na linha anterior. E o que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo claramente que a energia mecânica de um sistema, depois que ele é alterado,
reconfigurado, ela é exatamente igual à minha configuração inicial, ou melhor, antes. Isso é fantástico, pessoal, porque veja, dentro de energia cinética você tem velocidade, dentro de energia potencial você tem altura, você tem constante de mola, você tem deformação de mola. Então, com algumas informações de antes e depois, eu simplesmente consigo estudar o sistema de forma completa. Eu posso fazer previsões. Então, eu te digo como é que estava antes, eu posso prever como que vai estar depois. Ou, depois que ocorreu o evento, conhecendo as condições depois, eu posso, tipo como se fosse voltar no tempo e saber, isso aconteceu porque estava dessa maneira. Claro que a gente está considerando um sistema conservativo, onde não há perdas de energia, tá bom? Então, em um sistema isolado, onde existem apenas forças conservativas, a variação da energia mecânica, então, se eu calcular a variação da energia mecânica, ela sempre vai ser zero. A quantidade total de energia que eu tinha antes, ela é igual à quantidade total de energia que eu tenho depois. Isso é a lei de conservação da energia mecânica. Isso é fantástico. Então, trata-se de um recurso muito importante para que a gente possa resolver problemas de física. Então, quando a energia mecânica de um sistema ela é conservada, a gente pode igualar a soma da energia cinética e potencial, como eu mostrei para vocês, antes com a soma da energia potencial e cinética depois. Tá? Sem levar em conta, e aqui é o que é legal, você não precisa levar em conta o que aconteceu nesses pontos intermediários. E muito menos não precisa calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Tira da jogada vetores. Você só vai trabalhar com grandezas escalares. Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a questão 19. Eu trouxe uma questão para vocês visualizarem como que a gente resolve usando conservação de energia. E vejam que é uma questão que, de acordo com os parâmetros do livro, é uma questão relativamente difícil. Ela tem duas bolinhas que indicam que é uma dificuldade média. Então vamos ler a questão junto e a gente vai tentando construir e identificando. Tá? Então, olha, a figura 8.34, que é essa que está do lado, mostra uma pedra. Então, de novo, sempre vamos marcando aquelas informações. Uma pedra de 8 quilos em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 10 centímetros pela pedra. Pergunta: qual é a constante elástica da mola? B. A pedra é empurrada mais 30 centímetros para baixo e liberada. Qual é a energia potencial elástica da mola antes de ser liberada? Qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca ao ponto onde foi liberada até a altura máxima? E qual é essa altura máxima medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada? Certo? Todos conseguiram acompanhar comigo a leitura? Deu para entender o que a gente está falando? Posso continuar? Então vamos lá. Beleza, então vamos anotar algumas informações importantes. A nossa pedrinha aqui, ela tem uma massa de 8 quilos. A constante elástica que aparece, a gente não conhece, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui, vou pegar ela de novo, vou copiar, vou colar, tá? Beleza. Então vamos lá. Então a gente já sabe a massa, a gente não sabe a constante. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: ele fala, tá, outra informação importante, ele fala que a velocidade inicial, a velocidade inicial da nossa bola,
Espera aí. Velocidade inicial dela é 0, tá? Então vamos lá. Tá. Ele vai fazer o seguinte, ele fala, eu vou deixar aqui, eu vou selecionar essa e ver se eu consigo diminuir ela aqui. Queria clarear ela um pouquinho, mas eu acho que eu não sei como clarear ela ainda. Tá, não sei. Então, beleza. Então, essa mola, essa pedra vai comprimir, tá bem aqui, 10 centímetros. Então, ela andou 10 centímetros. Ok? Eu comprimi a mola 10 centímetros. E aí ele quer saber o seguinte, qual é a constante elástica da mola? Bem, a gente tem que considerar o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar que aqui é nosso nível de referência, tá? Então aqui a nossa energia potencial gravitacional, ela é 0, tá? O nosso ponto aqui tem uma altura de 10 centímetros. Então vamos ver quais são as energias que estão envolvidas. Nesse ponto mais baixo, ele tem apenas energia potencial elástica. E nesse ponto mais alto, ele tem energia potencial gravitacional. Como ele fica parado nesses dois pontos, a energia cinética dele aqui é 0 e a energia cinética dele aqui também é 0. Todo mundo concorda? Vou chamar de inicial e vou chamar de final, certo? Só um minutinho, rapidinho. Oi, pessoal, vamos lá. Então, a gente tem que a energia potencial, a energia cinética antes e depois, ela é 0. Então, agora a gente pode usar o princípio da conservação de energia. A gente vai calcular a energia mecânica antes e igualar ela com a energia mecânica depois. Então, eu vou usar 3 cores. Eu vou usar vermelho para energia cinética, azul para energia potencial gravitacional e preto para energia potencial elástica. Assim a gente vai saber exatamente quem a gente está trabalhando. Então eu vou escrever todas antes. Então a gente tem meio de mv inicial ao quadrado mais mgh, vou chamar aqui essa altura inicial, vou chamar de yi, mais meio de kxi ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que foi que eu fiz aqui? O antes e o depois? Deixa eu pegar esse pedacinho aqui. Isso vai ser igual, vamos lá, meio de mvf ao quadrado mais mghf mais meio de kxf ao quadrado. Tudo bem? Então, de novo, vamos lá. A gente tem a configuração inicial, né? E a gente tem a configuração final. Tudo bem? Então vamos lá. Ele fala que parte do repouso, então essa energia aqui é 0. Ele lembra que a gente considerou aonde a mola foi comprimida, 10 centímetros, como sendo nossa referência. Então a gente está assumindo que aqui é 0. Então essa energia potencial gravitacional nesse ponto mais alto é justamente os 10 centímetros que a gente está comparado. Então aqui vai ficar
M, opa, vamos pôr na cor azul, que eu combinei azul, então é M, que é 8, a aceleração da gravidade, que é 9,8, e a altura, que é 10 centímetros. 10 vezes 10 a menos 2. Mas, no ponto mais alto onde a pedra está, a mola está relaxada. Significa não houve deslocamento da mola. Então, aqui ela vale zero. Então, desse lado a gente não tem nada. Vamos olhar do outro. Quando ela é comprimida, ela fala que a pedra fica parada, então a velocidade dela também é zero. Nós estamos no nosso nível de referência, então a energia potencial gravitacional é zero, mas a mola foi comprimida a 10 centímetros. Então a gente vai ter aqui meio de K 10 centímetros, que é 10 vezes 10 a menos 2, ao quadrado. Tudo bem até aqui? Todos conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. E agora, para encontrar a constante, basta você resolver essa equação. Mas antes vamos simplificar algumas coisas. Olha, 10 vezes 10 a menos 2, 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, posso tirar um daqui. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, então aqui vai ficar a constante é igual a 2 vezes 8 vezes 9,8. Esse carinha a gente já simplificou, e esse está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 10 vezes 10 a menos 2. Resolvendo essa operação, a gente acha a constante da mola. Todos conseguiram compreender como foi que a gente fez? Ficou alguma dúvida? Pessoal, posso continuar? Beleza. Todos conseguiram compreender como que a gente identificou as energias envolvidas antes e a energia envolvida depois na construção da energia mecânica antes e energia mecânica depois? Então, beleza. Então, a gente já achou a constante da mola. O item A foi resolvido. Aí ele fala o seguinte, que a pedra é empurrada mais 30 centímetros. Então, desse ponto que a mola está, ela foi comprimida depois mais 30 centímetros. Então, daqui para cá ainda tivemos mais 30 centímetros. E aí eu vou ter uma nova configuração do problema. Tudo bem? Então veja que agora eu sempre posso comparar o momento que eu escolho. Então vamos lá de novo. Agora item B. Deixa eu ajustar aqui. Eu pensei que eu tinha colocado outra. Deixa eu colocar mais uma folha aqui. Peraí. Copiar e colar. Beleza. Estou limpando aqui. Então agora, de novo, a gente vai ter o mesmo princípio. A gente vai ter o mesmo princípio a ser utilizado. A energia antes igual à energia depois. Professor, e qual que eu escolho? A que você quiser, não tem problema. Professor, eu quero escolher essa que é o ponto mais alto onde ela está. Posso usar? Pode. Professor, eu quero usar agora que ela está lá embaixo. Pode? Pode também. Então ele fala qual é a energia potencial elástica da mola comprimida ah, antes de ser liberada. Então vamos lá, vamos pegar a configuração antes. Então vou pegar a configuração dela nesse ponto bem aqui e agora a gente vai considerar ela lá embaixo. Então antes a gente tem de novo meio de m. Nem precisa, né, pessoal? Porque na verdade a gente já sabe quanto foi que ela deslocou, né? Com relação ao ponto de origem, ela já andou quantos centímetros? Ela andou 40 centímetros. Então agora que eu conheço a constante da mola,
A energia potencial elástica ela é meio de kxf ao quadrado, lá naquele ponto, certo? Mas deixa eu ver se ele quer qual é a energia potencial elástica. Então, vamos lá. Então, vamos pegar ela aqui. Então, vai ser... deixa eu pensar... Vai ser meio o valor da constante que você achou aqui no item vezes 40 centímetros, que é 40 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá bom? E aí você acha esse resultado. No item C, ele fala qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima. Então, no item C, ele faz o seguinte, a gente tem a configuração, então deixa eu fazer o chão, tá? A gente tem a nossa mola comprimida, a gente tem nosso nível de referência, vou traçar para cá, e aqui a gente tem o momento em que ela estava com a relaxada. Deixa eu ajustar mais, que eu tenho que desenhar para cá para baixo. Beleza. Então, vou identificar. Aqui é o ponto relaxado da mola. Xi é zero. Aqui é quando a gente considerou a nossa energia gravitacional igual a zero. Lembrando que esse XF aqui é de 10 centímetros. E aqui é o ponto que a gente considerou com o X de 30, mais, aqui deslocado mais 40, então aqui vai ficar 40 centímetros. Então, quando eu soltar aqui nesse ponto, ele tem energia potencial elástica, meio de kxf, kx ao quadrado, mas ele tem essa energia potencial gravitacional, só que ela está negativa, né? Porque a gente está considerando, não, a gente pode considerar, está considerando positivo para cá, para cima, então ele tem um mg menos 30 centímetros, que ele deslocou para baixo, então nesse ponto. E ele não tem energia cinética. Quando ele soltar, essa pedrinha vai começar a andar e vai chegar até um ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto da trajetória, ele vai ter que tipo de energia? Só energia potencial gravitacional, que é mgh, que é o que a gente está procurando. Tá bom? E ele não tem velocidade, porque ele chegou no ponto mais alto da trajetória. Então agora a gente tem energia antes e energia depois. Então vamos calcular, né? Então, o antes, quem é? Energia potencial elástica, meio de kx ao quadrado, mais mgh. É esse menos 30 centímetros aqui que a gente colocou. E o depois, quem é que a gente tem? Depois a gente tem mg, esse h que a gente está procurando. Então, igualo as duas, e aí eu vou achar a expressão. Então, antes eu vou ter meio, o valor da constante que a gente encontrou aqui no item B, ou no item A, vezes esse deslocamento da mola, que a gente viu que ele é de... Essa mola foi comprimida ao todo, ela foi comprimida ao todo 40 centímetros, então aqui é 40 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais a massa dele, que é de 8 quilos, 9,8, vezes essa altura de 30 centímetros que ele andou para cá, só que negativa, porque foi contrário ao nosso sistema de referência. Menos 2. Isso é o antes. Isso é o antes. E isso tem que ser igual a depois, que é 8 vezes 9,8 vezes a altura que a gente está procurando. Então, você resolvendo essa equação, esse resultado do item A, que eu não fiz a continha aqui, tá bom? Então, resolvendo esse resultado, você vai encontrar o valor dessa altura. Tá joia? E aí eu vou deixar essa tarefinha para vocês. E, bem, depois ele pergunta qual é essa altura máxima. A altura máxima
é só você, a altura máxima, na verdade, a gente achou, nem precisava colocar essa expressão, você pode deixar só assim, ó, energia potencial. Então aqui é igual a energia potencial, e aí depois você acha a altura máxima, lembrando que isso é mgh. Tudo bem, gente? A ideia de se usar conservação de energia é justamente ver a configuração antes, configuração depois. O que a gente precisa ter em mente? Os nossos pontos de referência, onde a energia potencial gravitacional é zero, onde a energia potencial elástica ela é zero. Então a gente tem que fazer essas escolhas para que a gente não tenha dificuldades, certo? Bem, temos mais dois pontos para discutir, são 9 e 40. Tenho duas propostas. Ou a gente pode interromper aqui e na quarta que vem a gente finaliza, tá? Ou eu posso continuar e finalizo hoje. E aí, quem quiser sair, fique à vontade. Eu dou um intervalozinho de 10 minutos e a gente continua. Tendo em vista que a gente começou hoje um pouquinho mais tarde. A gente começou às 8h20. E aí eu posso levar até umas 10, 10h20 para a gente terminar. O que vocês preferem? Então, beleza. Eu vou dar uma pausazinha de 15 minutos, de 10 minutinhos, são 9h45. 9h55 a gente retorna, pode ser? E aí a gente continua e quem não puder continuar, não tem problema, depois pode assistir a aula completa. A lista de frequência eu vou considerar só até o horário, vai ser considerado o horário de aula, tá bom? Então, quem já assinou a frequência, pode já sair, pode sair, tá bom? Então eu vou dar 10 minutinhos de intervalo.